Disposições finais e transitórias. Lei estadual municipal poderá fixar limites inferiores àqueles limites previstos nesta Lei 101 para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Lei estadual ou lei municipal poderá fixar limites inferiores àqueles limites previstos na Lei 101 para as dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantia. Tem que ser limites inferiores, não limites maiores, para largar os gastos. Tem que ser limites inferiores para ser mais conservador. Então, os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver duas coisas. Primeiro, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, e segundo, convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Então, os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também autorização na Lei Orçamentária Anual, e 2, convênio, acordo, ajuste ou congênere conforme sua legislação. Então, os municípios só contribuirão para o custeio de despesa de competência de outros entes da Federação se houver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, e 2, convênio, acordo, ajuste ou congênere conforme sua legislação. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por apuração do montante da dívida consolidada ao final do semestre. Então, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por apuração do montante da dívida consolidada ao final do semestre e também verificar limite de despesas com pessoal ao final do semestre. Então, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por apuração do montante da dívida consolidada ao final do semestre e também verificar o limite de despesas com pessoal ao final do semestre. Além disso, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente o relatório de gestão fiscal e os demonstrativos de que trata o artigo 53. Ou seja, são aqueles demonstrativos de receitas e despesas previdenciárias, que são os demonstrativos financeiros e orçamentários específicos, ou até mesmo os demonstrativos de resultados nominal e primário, ou demonstrativo de despesas com juros, demonstrativo de restos a pagar, detalhando por poder ou órgão os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Então, como eu disse, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar justamente por isso que eu acabei de falar, de divulgar semestralmente esses demonstrativos que eu acabei de citar. Além disso, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por elaborar o anexo de política fiscal do Plano Plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação da Lei 101. Agora, a divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada até 30 dias após o encerramento do semestre. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Então, estou falando aqui dos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Eu estou dizendo aqui, se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar essa situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar.
A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos em meio eletrônico de amplo acesso público, aqueles instrumentos da transparência. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Então, a assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de transparência em meio eletrônico de amplo acesso público, e a cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Agora, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese de calamidade pública dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos para expurgar o excesso de despesa com pessoal e do prazo para expurgar excesso da dívida consolidada. Além disso, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho. Então, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou reconhecido pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios com calamidade pública, enquanto perdurar essa situação de calamidade pública, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas para expurgar o excesso de despesa com pessoal, e também serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas para expurgar o excesso de dívida consolidada. Além disso, nessas condições, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho. Além disso, nessas condições, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, além dessa questão, de que a contagem dos prazos e as disposições para expurgar excesso de despesa com pessoal e a contagem dos prazos e disposições quanto ao prazo para expurgar excesso da dívida consolidada, além disso, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação para contratação e aditamento de operações de crédito, bem como sua verificação para concessão de garantias, bem como sua verificação para contratação entre entes da federação e bem como para recebimento de transferências voluntárias. Então, nessa situação de calamidade pública, que talvez seja o caso do Covid, você tem esses dois pontos que ficam suspensos a contagem dos prazos e as disposições para expurgar o excesso de despesa com o pessoal e também para expurgar o excesso da dívida consolidada. E também serão dispensados aquela questão do atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho. E, além disso, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação para contratação e aditamento de operações de crédito, bem como sua verificação para concessão de garantias, bem como sua verificação para contratação entre entes da federação, bem como com sua verificação para recebimento de transferências voluntárias. Além disso, além dessas coisas todas, serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes, quanto àquela questão de operação de crédito entre entes, fica afastada. Aquela outra questão também de operação equiparada à operação de crédito também fica afastada. Aquela questão também de vedação a contrair obrigação nos últimos 2 quadrimestres do mandato também fica afastado, bem como será dispensado o cumprimento do disposto quanto a recursos legalmente vinculados, também ficará afastado, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Então, além de todas essas coisas que a gente está vendo aqui quanto à calamidade pública, serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções quanto àquela questão de operação de crédito entre entes, a vedação ela cai por terra, aquela questão também de operações equiparadas a operações de crédito que estariam vedadas também cai por terra, aquela questão de contrair obrigações nos últimos 2 quadrimestres do mandato também cai por terra, bem como será dispensado o cumprimento quanto àquela questão de recursos legalmente vinculados também não vai valer.
desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Além disso, ainda falando da calamidade pública, outra coisa é que serão afastadas as condições e as vedações quanto àquela questão de renúncia da receita, todas aquelas regras ficam afastadas, aquela questão também de aumento da despesa por criação de expansão, né, o aperfeiçoamento também vai cair por terra, e aquela questão de despesa obrigatória de caráter continuado, todas aquelas regras também ficam afastadas, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Agora, aquela regra, o disposto quanto ao reconhecimento da calamidade pública, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública, aplicar-se-á exclusivamente às unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, enquanto perdurar o referido estado de calamidade, e aplicar-se-á exclusivamente aos casos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento das despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo, e aplicar-se-á exclusivamente no seguinte sentido: não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Então, essa questão de reconhecimento de calamidade pública, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, aplica-se exclusivamente às unidades da federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, enquanto perdurar o referido estado de calamidade, aplicar-se exclusivamente aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo, e aplicar-se exclusivamente quanto ao seguinte ponto: ela não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização, continuam vigentes. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no parágrafo 1º desse artigo, que era na ocorrência de calamidade pública, todas aquelas regras caíam por terra, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantias vigentes. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União, comparo naquelas regras que eu citei, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. Agora, aqueles prazos para expurgar excesso da dívida consolidada, excesso da despesa com pessoal, eles serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Aqueles prazos para expurgar excesso de dívida consolidada, excesso de despesa com pessoal, serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto PIB Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Aqueles prazos para expurgar excesso de dívida consolidada ou excesso de despesa com pessoal serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto PIB Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração do PIB nacional, estadual e regional. Na hipótese do CAPT, continuarão, que a gente está falando do PIB aqui ferrado, na hipótese do CAPT continuarão a ser adotadas aquelas medidas de conferência dos limites de despesa com pessoal e, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condição das políticas monetária e cambial reconhecidas pelo Senado Federal, aquele prazo para conferência dos limites de despesa consolidada poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial reconhecidas pelo Senado Federal, não pelo Congresso, o prazo para a conferência dos limites de despesa consolidada poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres.